Saudações a todos, eu sou Gabriel, bem-vindos ao Project Navy. Nesse projeto iremos abordar dicas de gramática inglesa que são importantes na hora de um concurso ou até mesmo para se comunicar. Muito bem, para a dica de hoje, nós vamos falar sobre 3 verbos, são muito parecidos e os elaboradores de prova gostam de explorar nas questões. Os verbos são to lie e to lay. Veja que os dois primeiros são iguais na sua base form e no simple past do segundo to lie é igual à base form de to lay. A priori parece ser bem complicado, mas não é tanto assim. Vamos descomplicar ao longo desse vídeo. Vamos começar com o primeiro to lie. Say something that's not true. Esse é o mais conhecido de todos. Quer dizer mentir. O seu simple past é lied, o participle é lied. Ele é um verbo regular porque termina em ed. Aqui. Tranquilo até aí, né? Bem simples. O segundo to lie, ele possui alguns significados. Eu coloquei 3 deles aqui, são alguns mais recorrentes. Certo? To move, to be or move into horizontal positions. Ou seja, deitar. Esse é o significado dessa primeira expressão. To have a direction, você pode expressar direções através do segundo to lie. E when the responsibility, blame, decisions lies to someone. Quando a responsabilidade ou culpa recai sobre alguém. Você pode expressar essa ideia usando o to lie. O simple past dele é lay e o participle é laying. É um verbo irregular. Terceiro, put something down in a flat position. Esse é o to lay, ou seja, colocar alguma coisa. Eu vou colocar essa caneta aqui na minha mesa. Eu poderia usar, se eu quisesse fazer uma frase em inglês, eu poderia usar a expressão do to lay. Ele é também um verbo irregular, mas as suas duas formas, simple past e participle, são iguais. Fica um pouco mais fácil de decorar isso aí. Agora nós vamos fazer alguns exemplos para fixar melhor essa ideia dos 3 verbos. Aqui nos exemplos, eu dividi eles em 3 também e coloquei 3 exemplos de cada, alguns no segundo caso com alguns significados diferentes. Vamos começar com o primeiro. O lie quer dizer mentir. Are you lying to me? Ou seja, você está mentindo para mim. He lies every day. Ou seja, ele mente todo dia. E don't trust him. He lied to me once. Não acredite nele, ele mentiu para mim uma vez. Bem tranquilinho isso aí, bem fácil de entender o primeiro lie. Agora vamos para o segundo. The cat lay in the bed. Ou seja, o gato deitou na cama. Esse lay aqui é o simple past de to lie. The river lies 30 km to the south. Ou seja, o rio vai 30 km para o sul. Ele está indicando a direção no qual o rio vai, que é para o sul, 30 km. Certo? Responsibility to the disaster must lie with the government. Ou seja, a responsabilidade sobre o desastre deveria recair sobre o governo. Você pode expressar essa ideia usando o segundo lie. Existe outro sentido atribuído também ao lie, que ele expressa o jazer. Vou escrever um exemplo aqui para ficar um pouco mais didático para vocês. Here lies Sir Francis Drake. Aqui. Here lies Sir Francis Drake. Aqui jaz Sir Francis Drake. Aqui seria o túmulo. Aqui é o túmulo de Sir Francis Drake. Eu poderia expressar em inglês usando o lie. Tá certo? E vamos para to lay, que significa colocar. Certo? A wonderful wooden
or has been laid in the dining room. Ou seja, um maravilhoso piso de madeira foi colocado na sala de jantar. Então, bem tranquilinho entender isso aí, certo? É um verbo que tem apenas o significado base dele. Please, lay the papers on Mr. Hart's desk. Ou seja, coloque os papéis na escrivaninha do Sr. Hart. Bem tranquilo também. Shall I lay the tray on the bed? Ou seja, devo colocar a bandeja sobre a cama. Seria uma forma formal de se expressar, tá certo? Vamos também para um exercício para fixar melhor essa ideia e ver como ela pode cair em um concurso ou como é cobrado em questões, tá certo? Aqui no exercício, nós devemos completar com esses verbos aqui as lacunas das sentenças. Mark the correct answer. Parece uma coisa bem óbvia, mas vamos pensar. Antes mesmo de eu pensar qual é o tempo verbal que eu vou utilizar, se tem S, se não tem S, vamos primeiro pensar em um verbo que vai dar sentido a todas essas sentenças aqui. Vamos começar com a primeira sentença. Just alguma coisa, those papers on the desk. We will get to them later. Eu vou analisar a primeira parte dessa sentença. Vou até marcar aqui para você. Aqui. O resto seria um complemento. Vamos analisar esse trecho. Apenas alguma coisa, aqueles papéis sobre a mesa. Então, aqui seria o sentido de colocar os papéis sobre a mesa, né, ou sobre a escrivaninha. Não faria sentido eu colocar mentir ou deitar os papéis. O sentido que melhor completa é o de lay. Seria colocar. Eu vou escrever aqui. Lay. Just lay those papers on the desk. Tá certo? Segunda. The Kuril Islands, with alguma coisa between Russia and Japan, are a point of contention between the two countries. Aqui nós vamos pensar um pouco. Vamos pensar, faz sentido eu colocar to lie igual a mentir? Não faz sentido. Ou to lay igual a colocar? Também não faz sentido. Nos resta o significado de to lie. O segundo, to lie. Ele tem alguns significados a mais. Viu que eu coloquei 3 ali na tabela da dica. Então, nós podemos expressar que alguma coisa fica em algum lugar ou vai na direção de usando esse to lie. Tá certo? A frase ficaria a seguinte. Eu vou colocar o to lie aqui. The Kuril Islands, which lie between Russia and Japan, are a point of contention between the two countries. Ou seja, the Kuril Islands, que fica entre a Rússia e o Japão, é um ponto de contenção entre esses dois países. Seria mais ou menos isso aí. Então, mais um sentido que nós podemos atribuir ao to lie. Terceira frase. Stella, alguma coisa, in the homework all day and finish her book. Isso quer dizer que a Stella, alguma coisa na rede e terminou o seu livro. Então faz sentido eu dizer que a Stella se deitou na rede e terminou seu livro. Provavelmente ela estava lendo o livro e deitou na rede e terminou. Então, o verbo que eu vou usar para essa sentença seria o to lie, o segundo to lie. Vou colocar 2 aqui. Agora que eu já sei qual é o verbo que eu vou colocar aqui, eu vou analisar o resto da sentença. Saber se tem S, ou se eu vou colocar ele no passado, ou no futuro, ou qualquer coisa do gênero. Aqui eu vejo que ela terminou o livro dela. Aqui. Esse finished me dá uma ideia
de simple past. Ou seja, tem até um marcador aqui, o ED. Certo? Então, como é uma ação terminada, eu tenho que colocar esse to lie no simple past. Qual é o passado de to lie? O simple past de to lie é lay. Tá bom? Vou colocar aqui. Diferente do lay da primeira frase. Presta atenção nisso aí. E o último, take him. He is alguma coisa. Aqui é bem intuitivo a gente pensar que ele está mentindo. Take him. He is lying. Tá certo? Eu vou escrever aqui. A alternativa que melhor completa o comando da questão é a alternativa D de delta. Lay, lie, lay e lie. Tá certo? Aqui marcado em vermelho. E aqui the reference. As referências que eu usei para fazer esse conteúdo, esse material. Tá certo? Bons estudos e até a próxima.